apresse. Para ter sucesso no processo, você não pode apressá-lo. A gente não tem que ter pressa no nosso processo, porque a gente não pode, aquela frase bem popular, enfiar o pé pelas mãos. O nosso processo é como a construção de um prédio, é como uma planta nascendo. Quando a gente está fazendo o processo inicial de um prédio, a gente não pode começar a construir o prédio antes de fazer a fundação dele, fazer a fundamentação dele, porque senão o prédio vai despencar. Então, a gente não pode apressar e enfiar os pés pelas mãos, porque não é assim com as coisas de Deus. Tudo tem um tempo, tudo leva tempo, e o tempo dele é diferente do nosso. Para mim, talvez 1 hora é demorar demais esperar, mas para Deus não é, 1 hora para ele não é nada. Ou então para ele 1 hora é muito mais tempo do que é 1 hora para mim. A gente não sabe, o tempo dele é diferente. Então a gente não pode se precipitar e querer acelerar e ir passando e pulando as etapas e pulando as fases. Ó, uma parte do livro que diz assim: cada tarefa designada traz algo essencial para a sua fundação. Se você não tiver todos os pilares em sua fundação, quando Deus adicionar o peso do seu chamado, não haverá base para sustentá-lo. Então, o nosso processo é demorado e é demorado mesmo. A gente tem que aceitar a demora, porque Deus está preparando a nossa fundamentação, a nossa fundação. A gente tem que ser fundado, as nossas raízes têm que serem fundas, porque se a gente começar o nosso processo hoje, amanhã Deus soltar o peso do chamado em cima de você. Você entrou na igreja ontem, amanhã você vai ser pastor. Você não vai aguentar. Você não tem preparo, você não tem estrutura para isso. É pesado, você não vai ter estrutura. Todo mundo tem que passar por esse processo. Todo mundo tem que passar. Davi passou por esse processo. Ele demorou para chegar a ser rei de Israel. E ele teve chances de matar o rei Saul antes. Ele ficou perto do rei Saul 2 vezes antes dele ser coroado rei. E ele não matou. E todo mundo falava pra ele: vai, Davi, mata, você tá tendo sua chance. Mata ele, se torna rei de Israel. Amanhã você vira rei de Israel se você matar ele hoje. E Davi falou: não, eu não vou fazer isso. Se Deus quiser levar ele, Deus vai levar. Eu não vou pôr a minha mão sobre alguém mandado por Deus, sobre alguém que tá aqui, sobre um ungido de Deus. Eu não vou impor a minha mão. E Davi não matou, Davi teve chances. E Davi não fez, porque ele estava vivendo o seu processo. Ele sabia que se naquele momento ele matasse Saul e ele se tornasse o rei de Israel, ele não ia aguentar o peso de ser o rei de uma nação. Então ele esperou o seu processo, e quando chegou a hora de Saul, chegou e ele se tornou o rei de Israel. No livro, o autor dá um exemplo dele ter apressado um processo. Ele levou a namorada, a esposa, hoje esposa, né, mas na época a namorada dele, que ele queria fazer um piquenique. E daí ele preparou tudo, mas ele não imaginou que ia ficar de noite. E daí ele parou em um lugar, entre uma floresta. Quando a luz do carro bateu, ele viu que era uma floresta. A esposa dele falou que não ia sair do carro de jeito nenhum, que ela tava no meio do nada. E daí ele pegou a churrasqueira dele, bem orgulhoso, pegou a churrasqueira dele, colocou lá, colocou carvão, pegou... eu não sei o nome daquele trem. Aquele negócio de isqueiro lá, pra acender o fogo, jogou no carvão e começou uma chama de mais de 2 metros. E ele botou o hambúrguer, porque ele queria que o hambúrguer ficasse pronto logo. E ele pulou o processo, porque todo mundo sabe que primeiro a gente precisa esperar o carvão acender, para depois a gente começar a botar a carne, né? E ele pulou esse processo, ele meteu o hambúrguer lá no fogo de 2 metros. Porque ele tava com pressa, com medo de que as pessoas passassem na rodovia, ver se ele quase botando fogo na floresta. Enfim, quando ele foi comer o hambúrguer, ele disse que parecia que ele tava comendo gasolina. Porque o líquido que ele colocou para acender o fogo pegou o gosto na carne, porque ele precisava esperar o carvão pegar fogo para colocar o hambúrguer. Então ele pulou um processo, ele tinha que esperar. E daí ele diz:
aprendi algo importante naquela noite. Há coisas na vida que não se pode apressar ou manipular. Existe um processo para fazer um bom hambúrguer. Se você tentar apressá-lo, não obterá o resultado que está esperando. E assim é o processo de Deus criando raízes em nós. E o quarto tópico é sentindo-se para trás. Muitas vezes a gente não entende porque estamos ficando para trás. E a gente fica angustiado, aterrorizado. E por causa nos sentimos assim, queremos correr para seguir junto com as pessoas que estão caminhando mais à frente que a gente. Mas a gente não entende, se a gente correr e pular toda a etapa que temos que passar, a gente vai cair, a gente vai se destruir. Porque é tipo uma flor. Você planta aquela flor, aí você quer que ela cresce rápido, você plantou ela ontem, quer que ela já dê fruto no outro dia. Aí você vai rega ela toda hora. Ela não vai crescer, ela não vai dar fruto, ela vai morrer, porque você regou ela demais. Você exagerou, você quis que ela já desse fruto no outro dia, então você acabou destruindo ela. E isso é um exemplo que vai acontecer com a gente, se a gente pular toda essa etapa. Então é por isso que eu falo, caminhe junto com Deus. Não corra porque você está se sentindo para trás. Você não está para trás. Deus quer que você esteja lá porque Ele está trabalhando algo sobre a sua vida que tenha que mudar ou algo que você tem que aprender. Ou você só está lá porque Deus quer que você esteja lá. Então olha a frase que eu anotei do livro. Então respeite o tempo, confie em Deus, que Ele o levará ao seu destino, em seu tempo. Deus levará aonde Ele quer que você chegue, quando Ele quiser que você chegue, quando Ele quiser que você esteja lá. Então Deus vai te levar. Não precisa correr, querer estar no processo de outra pessoa, porque você vai acabar se destruindo, você vai acabar caindo. Nunca faça isso sobre a sua vida. Deus trabalha em nós. Igual a Bia falou, o nosso processo pode durar 1 mês, 1 ano, 2 anos. É Ele que decide, porque o tempo dele é diferente do nosso. O dele mesmo durou 30 anos. E ele é Jesus. Quem somos nós? Se o processo de Jesus, que é Jesus, durou 30 anos, o nosso pode durar 30 anos também. Para ele ele passar 3 anos ministrando sobre a terra. O próximo tópico é não pule fases, que é isso que a Zig estava falando, basicamente. Às vezes a gente vai pulando as fases, vai pulando, e a gente acaba nem vendo, nem percebendo, porque a gente justifica isso pra gente mesmo. Às vezes a gente quer plantar, eu sou uma frustrada, não planto flor. Não planto flor. Eu tentei plantar uns girassol lá em casa e deu errado, porque eu não tenho paciência de esperar o girassol nascer. Pra mim, eu tinha que plantar o girassol, no outro dia o girassol tá lá, o girassol pra mim ver. E eu não tenho paciência pra flor. E é assim a nossa vida. Às vezes a gente não tem paciência também. A gente quer colocar a semente e no outro dia ser um girassol. E não acontece assim. Não acontece, a gente tem que estar ali sempre regando, mas não em excesso, porque como a Zig disse, em excesso, você regar em excesso uma planta, você não alimenta ela só suporta uma quantidade de água e de nutriente X por dia. Se você colocar além disso, ela morre. E com a gente é assim, a gente precisa estar sendo regado, estar sendo cuidado, tá colocando nutrientes nas nossas sementes, que é o quê? A gente precisa estar ali falando com Deus, a gente precisa buscar intimidade, a gente precisa ler a palavra e ir crescendo, e a gente não pode pular essas etapas, porque se a gente pular essas etapas, a gente não vai virar uma flor, a gente não vai ser uma flor saudável e bonita, a gente vai morrer antes mesmo de virar uma flor. E aqui, mais uma vez, o autor dá um exemplo sobre pular as fases. Ele fala que ele é muito linear, ele segue tudo muito à risca. E daí ele dá exemplo de uma receita de um macarrão, que para ele fazer essa receita, ele mede a quantidade de água toda no copinho, ele coloca exatamente conforme está na receita. Primeiro ele coloca a manteiga, depois ele coloca isso e depois ele coloca aquilo. E quando a mulher dele vai fazer, a mulher dele joga a água lá até encher a panela sem medir nada, coloca as coisas antes de pôr a manteiga e ele fica abismado.
ele diz que fala pra ela que fica horrorizado de ver ela fazendo daquele jeito, como se fosse de qualquer jeito. E ele fala que, olhando assim as coisas acontecendo, ele vê que o sistema de Deus é mais parecido com o da mulher dele do que com o dele. Que Deus nem sempre vai dar assim algo reto, seguidão. Por isso que a gente tem que estar sempre conectada e próxima de Deus pra gente entender essas coisas na nossa vida. Nem sempre com Deus vai ser A, B, C. Às vezes vai ser A, Z, X, K. Não vai ser em ordem, vai ser do jeito que Ele quer. Então, a gente tem que estar preparado pra agir, fazer as coisas conforme Deus quer, não conforme a gente quer. O autor do livro também fala que quando Deus falou pra ele sobre o futuro dele, ele ainda tinha lá os seus 20 anos. E ele começou a formular na cabeça dele tudo que ele ia viver. Tudo que ele ia fazer dali pra frente. E daí não foi do jeito que ele tinha imaginado, que ele tinha enquadrado. Porque como eu disse, ele tinha imaginado A, B, C, D. E daí quando chegou, que Deus começou a fazer, que ele se dispôs e começou a acontecer, foi A, Z, X, B, Z. Não foi conforme ele queria. E ele fala que eu sentei com o pastor e contei como o plano não estava fazendo o que deveria fazer, e ele me disse, não é assim que funciona. O que vai acontecer é que você vai chegar no fim da sua vida ou ao lugar onde Deus levou e dizer, foi assim que Deus me trouxe até aqui. Então, não é como a gente quer, é como Deus quer. Se você acha que vai ser tudo certinho, tudo retinho, conforme você imagina aí dentro da sua cabeça, desconstrói tudo que você está pensando, porque não vai ser assim, vai ser como Deus quer. O último tópico é: aprenda a amar a caverna. Vou ler aqui. A última chave para se obter sucesso no processo é abraçar o esconderijo. E agora eu vou ler com vocês Isaías 49:2, para vocês entenderem. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Então, o que o profeta Isaías está querendo dizer com isso é que se você está na caverna, se você está no esconderijo, não quer dizer que você está isolado. Você precisa estar na caverna e você precisa amar a sua caverna. Na caverna você se torna enraizado por Deus. Na caverna você está sendo trabalhado pela mão de Deus sobre a sua vida. E na caverna você está sendo trabalhado, você está recebendo sabedoria do próprio Deus. Então, se você está na caverna, aprenda a amar esse processo sobre a sua vida. Não fique pensando, nossa, eu estou isolado de tudo. Não, Deus está trabalhando. Se pessoas não reconhecerem o seu trabalho, Deus está reconhecendo isso sobre a sua vida. Ele jamais deixou de segurar a sua mão. Você que deixou de segurar. Porque Deus quer que você seja humilde, e caminhe como Ele caminhou. Ele não quer uma pessoa que, eu tô nessa nova etapa da minha vida, nossa, eu sou mais que todo mundo. Eu vi uma vez uma publicação na internet de um cara, eu não lembro o nome dele, que ele começou a crescer na carreira. E eu acho que ele acabou esquecendo o que Deus fez sobre a vida dele, querendo ser mais que todo mundo. Deus jamais quer isso sobre a nossa vida. Deus quer que a gente seja humilde, como foi a caminhada de Jesus. Jesus sempre foi manso, sempre foi humilde. Jesus é Deus. E Ele sempre foi humilde. Então, não viemos aqui para agradar homens. Não viemos aqui para ser mais que alguém. Viemos aqui para seguir os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. E ser humilde e manso como Ele foi. Então, é isso que eu quero dizer sobre aprender a amar a caverna. Você não está isolado, você não foi esquecido. Você só tem que aprender a amar a caverna e amar o processo que você está hoje. Teve uma vez, tempo atrás, que no final do culto eu tava conversando com o pastor e a gente tava falando, né, sobre o momento que a gente tá vivendo agora de quarentena e tal. E a gente tava falando que as pessoas estão muito na casa e voltaram os cultos e várias pessoas não estavam indo e acabaram se esfriando. E eu tava falando pra ele que foi um momento que eu estava na minha caverna, eu estava na minha casa, trancada, eu e Deus.
E eu falei, pastor, foi um momento que me aproximou muito mais de Deus, que eu tive muito mais intimidade com Deus, um pouco porque eu tive mais tempo, eu tinha o dia inteirinho para buscar e para fazer coisas relacionadas a Deus. E eu fiquei muito mais próxima. E daí eu falei pra ele, eu cheguei a falar assim pra ele, pastor, Deus tá trazendo a gente pra dentro pra mandar a gente pra fora, né? E o pastor falou assim, Bia, é isso mesmo. E eu vejo isso, essa caverna, como isso, sabe? Deus nos traz pra dentro, nos traz pra perto dele, pra ele nos preparar, pra aí sim ele nos mandar pra fora e nos mandar pras pessoas que a gente tem que ir, falar com as pessoas que a gente tem que falar, e daí sim a gente vai pra fora. Aí sim a gente sai da nossa caverna. Antes disso, Deus tá ali nos preparando. E essa caverna também me faz lembrar muito que jamais Deus vai colocar você em alguma batalha sobre a sua vida que você está passando sem você ter capacidade de vencer. Pode ser que você esteja nessa caverna agora para você aprender a enfrentar essa batalha com Deus e não pela sua força, pelo seu braço. Deus quer que você lute pelas forças dele. Seja exemplo como Paulo foi e como Davi foi. A gente tem que ser humilde e manso, como ele foi. A gente tem um propósito aqui na terra que vai além da nossa imaginação. Então não se sinta isolado, não se sinta deixado para trás. Você não foi deixado para trás. Deus deu seu único filho para que a gente fosse salvo. A gente somos livres pela graça de Jesus. Então lembre isso todos os dias. Eu mesmo reclamo de muitas coisas bobas sobre a minha vida. Mas toda vez que eu reclamo, vem um remorso, eu penso, nossa, eu tô reclamando disso porque se tem pessoas que não têm o que comer. E muitas vezes as pessoas questionam isso. Vários livros que eu já li falam, por que no mundo existe fome? Por que você não tem ajuda? Por que você não tem atitude de ajudar a pessoa que está passando fome? Essa é a pergunta que eu deixo hoje. Então, não se sinta mal. Deus está em qualquer situação que você está passando sobre a sua vida, Ele está. Você que tem que incluir Ele sobre a sua vida. Ame a caverna. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Que você aprenda, que você primeiro aceite o seu processo, aceite aquilo que foi te designado. Foi designado para você, é só teu. Você tem que aceitar e seguir isso. Que você aceite, você não pule o seu processo, não pule as fases e aprenda a amar a sua caverna. Deus te traz para dentro para te mandar para fora. Acredite nisso. Acredite nisso e Deus vai fazer muito sobre a tua vida, amém? Agora sim.